Povo lindo, tudo bem? Sétimo ano, classe. O nosso assunto de hoje vai falar sobre mudança na Europa feudal. Poxa, você deve estar se perguntando, lá vem a prof com mais nome complicado, que eu nem lembro o que é isso, o que é feudo, o que é Europa. Calma, pessoal. Vamos entender o seguinte, vamos pensar que a história ela é dividida em vários períodos. Tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a nossa fase aqui que nós estamos vivendo. Esse período pelo qual eu estarei conversando com vocês hoje, na nossa aula, trata de um período que aconteceu na Idade Média, tá? Então, pensa primeiro nisso. Nós estamos falando da Idade Média. E para poder entender um pouco sobre essas mudanças que aconteceram na Idade Média, nós precisamos voltar e entender um pouco sobre o que estava acontecendo no século XII, no século XIII e descobrir o século XIV, que foi o pior dos séculos, tá? Então a gente precisa saber o que aconteceu antes para que o século XIV se tornasse o pior. Então, nós precisamos começar lá do ano 1200 aproximadamente, tá? Então, vamos lá, eu vou tentar... Nossa aula, ela estará dividida em 2 vídeos, tá? Primeiro a gente vai falar sobre essas mudanças que ocorreram e depois por que lá no século XIV foi o pior dos séculos, tá bom? Então, vamos lá? Mãos à obra, estão prontos? Então, perfeito. Vamos então começar. Pessoal, essa crise que aconteceu no feudalismo começou de que maneira? Olha só, pessoal, feudos, né? Os senhores feudais eram os donos das terras, né? Eram aquelas pessoas que tinham grandes propriedades. E nesse período, as pessoas elas plantavam, elas viviam da agricultura. Então, era um período que a terra ela tinha muito valor. Então, quem era senhor feudal era uma pessoa muito valorizada, que tinha muito prestígio, né? Naquele momento da história. Então, o que aconteceu? As invasões diminuíram, né? Começou a diminuir as invasões. Também as pessoas começaram a se alimentar melhor. Por que elas começaram a se alimentar melhor? Havia agricultura, certo? Eles viviam ali, plantavam, eles começavam a se alimentar melhor. E aí, como não tinha muitas invasões, começaram a morrer menos pessoas. Então, poucas pessoas morriam. Nisso, o que aconteceu, pessoal? Consequentemente, as pessoas começaram a ter mais filhos e a população, ela não só cresceu, ela dobrou. Ela cresceu de uma maneira muito grande. E aqueles senhores feudais que tinham as suas terras, né, começaram a plantar e falaram assim, poxa, aqui essa terra é muito pequena, tem muita gente, a gente precisa expandir, drenar mais a terra para plantar mais, porque tem muita gente. Então eles começaram a criar máquinas para auxiliar nesse processo de expansão da terra, né? E entre várias máquinas, eles criaram uma máquina que era tipo assim, era como se fosse uma carroça. E nessa carroça, em vez de eles amarrarem o cavalo pelo pescoço, eles amarravam no peito. Então, embaixo, em vez de rodas, era como se fosse uma pá, sabe? Era uma pá, e aí o cavalo que tinha era amarrado pelo peito, ele ficava puxando assim, puxava. E nisso aquela pá ia afofando a terra, depois eles vinham e colocavam sua semente e plantavam. Olha só que interessante. E assim eles começaram a expandir, né, a terra deles e a plantar mais. Só que isso não foi suficiente, pessoal. Isso não foi suficiente porque a população ela cresceu
muito rápido e não tinha tanta terra para tanta gente. Na época, havia divisão de classe. Herança, né? Vocês sabem o que é uma herança, né? Quando a pessoa, os pais, divide os bens para os filhos. Mas naquela época não tinha carro, televisão, videogame, seja lá o que for, para dividir entre os parentes. Então o que eles dividiam, gente? Eles dividiam terra. Só que assim, o senhor feudal, ele tinha terra, mas ele não tinha terra suficiente para a quantidade de filhos que ele tinha. Então vamos supor, se ele tinha 3 filhos, mas ele só tinha uma terra. E agora o que ele vai fazer? Então ele escolheu o mais velho ficava com a terra, certo? Pegou a terra. E os outros dois? O que acontecia com os outros dois? Um deles ia para o clero, que era a igreja, né? Ia lá para a igreja, então na paz, sei lá o que acontecia. E o outro, ele chegava pro filho, filho, eu sinto muito, né? Quer dizer, sobrava pro mais novo. Eu sinto muito, você vai ter que se virar. Tá aqui um dinheirinho, você compra aí chiclete e vai vender. E foi isso que esse filho mais novo fez. Ele pegou o dinheiro do pai, já não tinha terra, né, gente? Porque o pai não tinha terra para todos os filhos. Então ele pegou o dinheiro que o pai deu, comprou algumas coisas e começou a vender. E esse grupo de pessoas, eles não eram muito bem vistos pela sociedade, tá, gente? As pessoas só tinham bons olhos para aquelas pessoas que tinham terra. Se você tem terra, você é prestigiado, né? E ali, aquele jovem comprou as coisas e começou a crescer. E aí, sabe o que aconteceu? Foi o nascimento do burguês. Gente. Hoje vocês já ouviram muito falar sobre essa palavra, né? Burguesia, né? Hoje nós vivemos assim num tempo que os burgueses estão em ascensão. Mas nessa época o burguês, ele era um nenezinho. Ele era um bebê. E aí, o que acontecia? Essas pessoas, esses comerciantes que começaram a crescer, né, que eram os burgueses, eles se reuniam numa cidade. E naquela cidade, onde tinha vários deles, era chamada de burgo. Então, quem morava no burgo era um burguês. Entendeu? Da onde que saiu esse nome, né? Esse conceito de burguês. E ali as pessoas, você é burguês? Tá morando no burgo, é burguês. E aí começou a nascer a burguesia. Foi lá na Idade Média. Com isso, com o crescimento da burguesia, as pessoas começaram a sair do campo, vir para a cidade, e a cidade começou a lotar de pessoas. Só que tem um adendo, olha só, tem uma observação a fazer sobre isso. Conforme as pessoas começaram a crescer ali naquela cidade, lembra que eu falei que o feudo era o senhor proprietário de terra? Pois é, mas o feudo ele não tinha terra só lá no campo, ele tinha terra na cidade também. Então aquele lugar onde estavam aquelas pessoas também tinha um proprietário. E esse proprietário, ele queria dinheiro. Ele falou, não, você tá aqui? Então tá bom, vai ter que me pagar imposto. Quer ficar aqui na cidade? Tem que pagar imposto para mim. E aí as pessoas começaram a pagar impostos. Alguns conseguiram, né, a liberdade, outros, através de muitas lutas, conseguiram ter aquelas terras do senhor feudal que tinha ali na cidade, certo? Deu para entender até aqui? Qualquer dúvida já sabe, né, gente? Quarta-feira, todas as quartas, o dia inteiro, eu estou na escola lá à disposição de vocês, tá bom? Ou então, manda um WhatsApp para mim e eu tento ajudar vocês aí da melhor maneira possível. Bom, depois disso, o que aconteceu? Esse burguês, as pessoas que começaram a vir para a cidade começaram a ter novas necessidades. Porque, olha, pensa bem, gente, se você tá lá na roça, na casa da sua avó, da sua tia, ou na casa da sua mãe que mora lá na roça, enfim, você fica de camiseta, bermuda, short, chinelo, fica de boa.
Agora, se você precisa ir na cidade, o que, que você vai precisar? Você começar a adquirir outras coisas. Por exemplo, eu tenho que comprar uma roupa nova, porque eu não posso trabalhar de camiseta e short. Eu também preciso de um sapato. Então, o fato das pessoas estarem morando na cidade ocasionou uma busca maior por determinados objetos. Então, por exemplo, eu quero uma roupa. Aí você tinha que ir atrás do artesão para ele poder fazer a roupa. Aí eu quero um sapato. Aí você ia atrás de um sapateiro para ele fazer o seu sapato. Nisso, os artesãos mestres, que eram as pessoas que cuidavam disso, eles começaram a ter uma demanda muito grande de busca pelos seus produtos. Então, o que, que ele fez? Ele pegou vários aprendizes, que são aquelas pessoas que não conhecem o ofício, e falou assim, você vai trabalhar para mim. Só que assim, você não tem salário, eu vou te dar comida e você vai dormir e tal, mas não tem salário, você trabalha para mim. Aí ele falou, poxa, mas não vou ter nada. Não, você vai trabalhar para mim, eu vou te ensinar o trabalho e quem sabe um dia você cresça e se torne um mestre artesão como eu. E assim ele fazia. Então começou a surgir novas maneiras de trabalho. Além dos aprendizes, havia alguns momentos que o mestre artesão ele tinha uma demanda muito grande de produtos. Então o que, que ele fez? Ele começou a busca de um novo tipo de trabalho, que era o jornaleiro. Sabe o que era jornaleiro? Não era o dono da banquinha de jornal não, tá gente? Não tem nada a ver. O jornaleiro era o que trabalhava de acordo com uma jornada de trabalho. Como assim, pro? Era assim, pessoal, presta atenção. Ele vinha e falava assim, eu trabalho pra você, eu trabalho 3 dias e você me paga 3 dias. Combinado? Combinado. Aí ele pegava, trabalhava 3 dias pro mestre de artesão e depois ele pagava aquele dinheiro, né? Ele era assalariado e aí depois ele não trabalhava mais. E assim começou a nascer outras formas de trabalho, né? Então, outra coisa também que acontecia bem interessante com relação ao mestre artesão, hoje a gente olha para os comerciantes, não é? E a gente fala assim, poxa, tem um que é concorrente do outro, então eu não posso, eu tenho que diminuir o valor do produto para eu ter mais cliente e pegar o cliente do outro, não é assim? Naquela época não funcionava assim, tá? Na Idade Média, os comerciantes, eles não tinham essa concorrência que nós vemos hoje e que é tão comum. Não, não havia concorrência, eles até trabalhavam com preço tabelado. Então ele falava assim, eu comprei um couro muito bom para fazer um sapato, vai lá e compra o mesmo que você vai gostar. Então eles eram muito recíprocos, né? Eles viviam ali em reciprocidade. Não tinha essa competição que o mundo capitalista tem hoje em dia, certo? Então, foi aí que começou. Eles viviam por corporações, né? Eles se organizavam por corporações. Era assim que acontecia com aqueles mestres artesãos, tá bom? Essa foi uma nova forma de trabalho dessas pessoas, tá certo? Pessoal, então vamos lá, vamos relembrar o que a gente viu aí nessa primeira parte da aula. Primeiro, aumento significativo da população, certo? Outra coisa, o nascimento da burguesia, né? Da onde que veio o burguês, como ele surgiu, lembra? E depois os artesãos mestres, com a demanda das pessoas, quer dizer, o mundo começou a ser urbanizado, certo? Saiu do campo, veio para a cidade, com isso a demanda aumentou de trabalho, de mão de obra, e houve o crescimento e o nascimento também de outros tipos de trabalho, né? Que foi o aprendiz, o jornaleiro, que era a jornada, lembra? Jornada de trabalho de 3 dias, então eu te pago 3 dias, esse foi jornaleiro. E também como que é o outro? A reciprocidade, né, entre os comerciantes. Então acontecia, eles se organizavam em corporações. Foi isso que nós aprendemos nessa primeira parte. Na segunda parte nós vamos descobrir
É isso aí, eu falei, pessoal, corresponde aos séculos 12 e 13, tá? A partir de 1200 para frente, do ano de 1200 para frente. E agora, no próximo vídeo, nós vamos descobrir por que o século XIV foi o pior, mas o pior século que já existiu. Por que teve tanta peste, tanta doença, tanta crise? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando agora? Enfim, eu tô te esperando lá, hein? Não é pra deixar esse último período, hein, gente? Tô de olho em você, hein, ó. Eu não tô tão distante não, tá bom? Eu tô sabendo quem tá me entregando as atividades e quem não tá. Outra coisa, pessoal, só pra finalizar, vou dar um recadinho aqui. Quem ainda não entregou a atividade da primeira aula online, corre. Corre, porque o negócio vai ficar feio pro lado de vocês, tá? Eu não quero dar eu não tenho... Como que eu vou comprovar a presença na sala de aula? Com a atividade, né, pessoal? Agora, se você não vem, se você não dá o ar da graça, como que eu vou dizer... Como que eu vou dizer assim, poxa, ele veio na aula online, ele me assistiu. Eu não sei se você me assistiu. Eu só sei se você realmente participou da aula, se você deu a devolutiva. E eu tô esperando a sua devolutiva, tá certo? Falta pouquinho, só que assim, não acabou não. Então, ó, mãos à obra. Vamos lá, pessoal, sem desanimar, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, até mais.